A grande paixão nacional não poderia ser tratada de forma diferente aqui no Bela Vista Country Club. Os gramados sempre foram responsáveis por atrair muitos sócios que vinham participar dos disputados campeonatos que aconteciam e ainda acontecem por aqui. As patotas, essas são famosas. O que muita gente não sabe é que já no início da década de 80, elas já movimentavam o clube. Mas assim, lembrando por cima, o Campeonato de Patotas começou em 1982 ou 1983, alguma coisa assim. E na época acho que eram 6 ou 7 times que disputavam, né? Era, né, lembrando assim, o Olímpico, eram os 2 times do Locomotivas, o Locomotiva e o Litorina, era o Piratas, eram os Inocentes do time do Celso Garcia, que o Campeonato Patotas era considerado, né, o melhor torneio que tinha aqui na região do Vale do Itajaí, né? Mas depois, nos sábados normais, era lotado, que vinha a família, mulher, pai, irmãos, sobrinhos, isso aqui era tudo cheio. O futebol mexia com, praticamente, era, acho que a modalidade que mais trazia gente para o clube. Depois de um determinado tempo, naquela ânsia dos times quererem ganhar o campeonato, se comprou muito título de pessoas assim que jogavam muita bola para ser sócio aqui do Bela Vista, né? Então, né, ex-profissionais, pessoas que jogavam no BEC, jogavam campeonatos amadores, pessoas que jogavam muita bola, acabavam vindo para o Bela Vista, então o nível técnico era muito alto, muito grande, muito grande. As patotas foram ganhando força e repercussão fora do clube. Elas chegaram a formar 12 times e a rivalidade, meu amigo, não era brincadeira. Rivalidade enorme. Assim, de tu passar na Rua 15, tu nem cumprimentar o teu oponente, de tanta rivalidade que era, né? Mas nós tínhamos também um grupo que era responsável pela disciplina. E esse grupo, ele, com poderes dados pela diretoria, ele era muito severo, então as punições eram muito altas. Por isso que desanimava o pessoal de entrar em briga, essas coisas todas, porque realmente não tinha quem escapasse, né? E todo mundo tentando trazer o uniforme mais bonito, tá entendendo? Eu me lembro bem que o Piratas sempre foi a cor amarela, né? Uma cor que dificilmente tu vê um time de futebol usar hoje em dia, até no Brasil. Mas só que o amarelo à noite ficava um espetáculo, era a coisa mais linda. Os jogos aconteciam aos fins de semana e ainda em meados dos anos 80, eles tinham apenas um campo para disputar todos os campeonatos. Super disputado. O campeonato escolha, patota e também o calhambeque. Então tudo era subdividido. Então, por exemplo, terças e quintas eram jogos de patota e de escolha. Tá? Sábado, domingo era o calhambeque. Normalmente o Campeonato Patota começava em março, no sábado, depois do Samba Havaí. O Samba Havaí ou o Baile Dourado Preto era na sexta-feira, aí no sábado era o torneio início e normalmente terminava na festa junina, em junho, né? Lotava o clube, era comentário geral aqui dentro, né? Ah, hoje é final, hoje é semi, hoje joga Piratas e Madureira, hoje joga Piratas e Esqueletos. Era um burburinho assim, uma coisa impressionante, né? Tinha sempre um líder que comandava tudo, em cada patota. Além das patotas, tinha ainda o Campeonato Escolha, existente até hoje, e o calhambeque, que surgiu em uma conversa entre amigos. Mas o que aconteceu? O pessoal começou a ficar mais velho. E daí nós temos que criar alguma coisa para as pessoas de mais idade. Daí nós fomos conversando como é que nós íamos arrumar a camisa. E daí naquela conversa toda acabou entrando calhambeque. Nós colocamos Cinca Chambord, esses Opala antigo, todos esses carros brasileiros. Os carros mais velhos, porque nós já estávamos com a certa idade que nós queríamos jogar futebol. Pô. E foi um sucesso total. Acho que na primeira leva nós fizemos 8 equipes. O seu Bernardo foi um dos diretores de futebol que contribuiu para a organização desses campeonatos. Eu fui fazer parte do conselho, tá? E a turma de futebol, não, o cara organizado aqui é o Bernardo.
E acho que, se não me engano, foi junto com o Celso Garcia, na época, que me convidou. Não, Bela, você vai organizar, você vai ficar com a parte de futebol, que estava crescendo assustadoramente, entende? E eu comecei com o futebol ali, cheguei a comprar máquina fotocopiadora para mim, mas mais para uso daqui. Nino foi vice-presidente de Álvaro Bruck e nesta gestão ele lembra uma das contribuições para o futebol. Foi feito um campo de grama sintética, foi uma coisa que o pessoal pediu, como era muito ligado ao futebol, a gente, na época, foi uns 200, 300 mil reais, isso em 99, 2000, para botar o campo de grama sintética. Por quê? Porque vinha gente de Timbó, de Pomerode para jogar bola. Aí o cara saía de Timbó, Pomerode, caiu uma chuva, o campo ficava alagado, né, porque ia estragar a grama, era suspenso, né, era cancelado o jogo. A participação das crianças sempre existiu no futebol. A escolinha atraía os filhos dos associados. E no fim dos anos 90, um novo nome chegava para assumir esse projeto. Aí eu assumi junto com o 13, que era um outro jogador de futebol que jogou comigo no Beck, que morava aqui em frente no meu clube, Bela Vista. Aí, como estava tendo uma demanda alta, me chamaram e nós começamos a fazer crescer. E foi realmente um boom que deu na escolinha naquela época, e hoje eu vejo o resultado que está dando, porque hoje o número de pessoas que tem aqui, de meninos na nossa escolinha, é espetacular. Então, a partir de 93 que nós começamos a dar o boom na escolinha e ficou até 99, aí foram 6 anos com uma ajuda da diretoria, os diretores de futebol que começaram a ter diretor de escolinha de futebol, onde foi crescendo. O ex-jogador nos ajuda a recordar essa fase do clube e a relação das crianças com o esporte. Era de grama, né? A gente buscava todo o material lá, não como hoje que tem um material espetacular da escolinha, cada um tinha só os coletes, a gente só tinha bolas, então a gurizada vinha com os pais, tinha uma tupi que pegava alunos que não podiam vir com o pai, que saía lá do centro, traziam até aqui, e eu e o 13 já tinha todas as bolas aqui dentro, e a gente fazia o nosso trabalho de fundamento, de joguinhos aqui nesse campo, onde não era sintético, era um campo de grama. A gente dividia por idades, né? Então a gente tinha treinamento de segunda a sexta, e começamos também a disputar os campeonatos, que foi o que mexeu e começou a dar o famoso boom, né? Porque os pais traziam com muita vontade, até porque a gente precisava ter os meninos para ter uma renovação dentro do clube, né? Porque se você não tem essa renovação, ia acabando os campeonatos, né? Então era muito bacana a presença dos pais, a participação, principalmente depois que começou a jogar. Daí os pais iam nos jogos, era uma festa muito grande, muito bacana. Os pequenos marcaram presença em vários esportes, inclusive no bicicross, que atraía muitos associados. E uma outra lembrança que marca a memória de quem era criança na década de 90 eram as colônias de férias. É uma semana inteira, onde as crianças ficavam aqui. Nós tínhamos inclusive lugar para elas pernoitar, né? Alguns pais se dispunham a ficar junto para cuidar, então a gente montava assim tipo toldos, né? Barracas na verdade, e lá ficavam 8, 10, 20 barracas assim, para as crianças pernoitarem à noite. Tinha uma atividade à noite, uma fogueirinha, era muito bacana. Assim. Eu lembro que teve um Natal que foi na sede e era um sorteio assim de Natal. E aí, meu Deus, tinha presentes muito bons, só que só algumas crianças ganhavam. E aí, na época, o presidente era o Mário Tonello, tu deixa eu organizar o Natal, nós vamos fazer diferente. E aí nós fizemos lá embaixo e nós demos uma bola para cada um, mas todos ganharam uma bola, né? Aí eles subiam, passavam pelo Papai Noel, o Papai Noel entregava uma bola e esse clube ficou cheio de bola e as crianças todas felizes, porque todo mundo ganhou. Então esse ano a gente organizou o Natal desse jeito. E depois de lá nunca mais teve sorteios, mas foi bem legal aquele ano porque o clube ficou repleto de crianças brincando com aquelas bolas coloridas. O clube sempre foi muito marcante na vida dos associados, seja pelo esporte ou pelos eventos sociais, sempre muito aguardados. Na verdade, tinha 2 grandes bailes, que era o Preto e Dourado, que era o baile de carnaval, e logo em seguida, depois em março, era o Samba Havaí. E eram 2 bailes que sempre foi muito desejado assim por todo mundo, né?
Principalmente era no baile do Havaí, que era tradição, aquilo era esperado, né? A gente botava 3.000 pessoas lá em cima. A gente tinha que ir atrás de tudo, né? Começava com a decoração. Daí a decoração a gente fechava, aí começava do pessoal de segurança, porque não existia assim uma empresa que tivesse seguranças e coisas. Então a gente contratava um pessoal do quartel e aí eles vinham, faziam segurança e daí devagarinho a gente conseguia fazer o evento. A inauguração da nova sede marca a evolução dos eventos no clube. Os associados passam a ter um grande espaço para festejar e celebrar grandes momentos. Sede nova, essa facilidade do espaço físico, sabe? A decoração sempre era maravilhosa lá em cima na sede. O baile de debutantes acompanhou Bela Vista por uma longa fase e também fez história. A Zenaide foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora social. A gente conversou com o Valdir, ele estava começando nessa área de eventos, a gente trouxe ele aqui. Aí quando ele olhou a sede, ele disse, Zenaide, eu acho que vai ser inviável fazer aqui, porque era muita madeira parente. Eu disse, não, nós vamos conseguir. Aí comecei a fazer uma pesquisa. Existia em Curitiba uma empresa que fazia toldos e fazia esse tipo de trabalho. Daí achamos em Itajaí um casal que se prontificou a fazer. Aí eles vieram com a família, ficaram um mês ali na sede. Eles grapearam a sede inteirinha, tudo grapeado de plástico, um plásticozinho fino. Ficou muito bonito. André Erne também foi diretor social do Bela Vista Country Club e compartilha com a gente as lembranças de um baile que também fez história na trajetória do clube. Isso na gestão do Edemar Fati, então me convidaram para assumir a diretoria social. Eu já tinha passado por 2 gestões de diretoria de jogging, uma como diretor secretário, e aí me convidaram para fazer essa parte social. Na época, o Santa Mônica de Curitiba era o nosso clube irmão, então a nossa programação de viagem com as meninas foi uma viagem a Curitiba, visitar o Santa Mônica, foi uma integração bem legal lá, foi um final de semana bem intenso e o baile foi sensacional, né? A gente que teve a oportunidade de estar à frente disso, foi muito prazeroso organizar um baile debutante, que sempre é um marco nessas meninas de 15 anos, né? Entrando para uma segunda fase da vida. E a gente ter tido a oportunidade de poder participar com essas meninas aí foi uma experiência muito legal. A Zenaide foi diretora social também na gestão de Mário Tonello, que trouxe um outro formato de baile. E o Mário Tonello, então, optou por shows. Então a gente trouxe o Roberto Carlos, a Elba Ramalho, a Simone, Martim da Vila, Demônios da Garoa, sabe? Então daí era outro estilo, né? Outro estilo. Boas lembranças de uma fase que foi bem aproveitada por muitos associados. Eventos sociais, esportes e memórias que jamais serão esquecidas. São todos esses momentos recordados ao longo dos episódios que fazem o nosso sócio ter tanto orgulho e carinho por essa grande família. É uma extensão da nossa família, né? Porque é o que eu falei, tudo aconteceu aqui. O casamento das minhas filhas foram aqui, as festinhas de 15 anos, as comunhões, né? Às vezes aniversário dos netos agora. Então o clube tem uma história assim com a gente. Bela Vista foi um clube que realmente deixou saudades, para mim. Mas a minha senhora que mais frequentava aqui, muito mais que eu, porque ela vinha no jogar, fazer ginástica. O Bela Vista sempre deu alguma coisa para a família fazer. Nós íamos todos sábado, domingo e feriado. Eu acho que o Bela Vista foi parte de minha vida com minha esposa e meus filhos. Então, eu posso dizer que o Bela Vista é a nossa segunda casa, com toda certeza. É a nossa segunda casa. A gente passou muito tempo aqui dentro. Como diretor, quando a gente era diretor, praticamente vimos todo dia, né? Todo dia tinha problema, tinha reunião, tinha para resolver.
Então, mas a gente vinha com muito prazer. Ah, pelo amor de Deus, né? O clube é como todo mundo fala, né? Uma coisa, segunda casa, essa coisa toda. Eu venho muito no clube, eu venho 4 vezes por semana, né? Venho bastante ainda. Eu já fui vice-presidente, né? Por um período, fui diretor de futebol, fui diretor disso, daquilo. Eu participei muito da vida do clube, muito. Tem até às vezes em alguns lugares, assim, nos vestiários, é uma extensão da tua casa, né? Respeita o clube. Então isso aqui para mim foi assim, porque eu tenho 3 filhas e na época elas iam na piscina, hoje já estão tudo adultas, né? 2 são sócias ainda. Então para mim era uma continuação do meu lar, da minha casa. Cada vez que eu entro no esporte desse clube aqui, eu agradeço, sabe, a poder participar dessa história e agradeço principalmente a todas as pessoas que participaram em algum momento, tanto da diretoria quanto do conselho, para viabilizar um ano melhor que o outro. Sabe, a gente percebe que o Bela Vista nunca parou no tempo.